Muito bem, hoje a doutora Luciana conosco aqui através da internet, via live. Doutora Luciana, vamos falar de um assunto importante que a gente quer saber, né? Ela está comigo aqui agora nesse momento, para a gente poder fazer esse monitoramento que foi feito na penúltima semana de março, que mostrou esse aumento de 45% das internações com esse vírus comparado com o mesmo período do ano passado. E aí, doutora Luciana, existe alguma explicação para esse aumento tão representativo de um ano para o outro? Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso fenômeno. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, o vírus sincicial respiratório é um vírus que normalmente acontece nesse período que a gente chama sazonal, esse período do outono, começo do inverno. E esse aumento tão importante com relação ao ano passado, esse vírus sempre aconteceu, sempre acontece mais nessa época. Mas no tempo da Covid, como diz uma colega, diz que a Covid atropelou o vírus porque as pessoas ficaram muito tempo, principalmente as crianças, né? Porque o vírus é mais comum em crianças pequenas, principalmente menores de 1 ano, quando não tem ainda as defesas contra ele. E também os idosos, mas é muito mais comum em crianças do que idosos. E aí, as crianças ficaram muito tempo fechadas, né? Sem ir para as atividades, sem ir para a sala de aula, sem ir para a creche. Então, elas perderam o contato com o vírus. Quando isso as atividades voltaram a acontecer, quando as crianças começaram a frequentar novamente escola, creche, sem proteção de máscara, também as máscaras foram abandonadas, então elas voltaram a se infectar. Então, por isso esse aumento tão grande de um ano para outro, mas lembrando que, de fato, o vírus é comum nessa época do ano. E vai causar muitos problemas se nós não tivermos, então, vacinados os nossos filhos, daquela proteção total, né, doutora Luciana? Esse vírus, especialmente, ele não tem vacina contra ele. Mas mas secundariamente, é um vírus que pode levar por exemplo, a uma infecção bacteriana. Com certa frequência, ele leva a criança pequenininha para hospitalização, muitas vezes para UTI, para ter um suporte de oxigênio. Então, ele causa o que a gente chama bronquiolite. Então, o vírus atinge os bronquíolos, né, do pulmão, e aí a criança pode ficar com dificuldade para respirar, além de febre, além de uma síndrome gripal, além dessa dificuldade de respirar. Isso também pode acontecer, por exemplo, com a Covid. Mas com a Covid a gente já tem vacina, a gente sabe que minimiza os casos, a gravidade dos casos, a vacina. E o vírus sincicial respiratório, que a gente chama VSH, ele não tem vacina. Então, mas secundariamente, se a pessoa tem essa infecção, a criança pode ficar exposta às infecções bacterianas. E a gente sabe que o mais comum causando infecção bacteriana nessa idade são o pneumococo, o hemófilo, são bactérias que são muito comuns nessa faixa etária. E aí, contra elas, existe vacina, que a vacinação dadas com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses e um reforço depois. Então, todas as vacinas são feitas para essa proteção, né, obrigatória, para aquele agente, mas secundariamente pode proteger de infecção bacteriana quando outro vírus aí enfraquece o nosso sistema respiratório. Perfeito, muito bem. Olha, vamos ver agora a pergunta ajuda aí, gente, ô Robinho, me ajude aí que tá sem conseguir passar aqui. Da Liliana Ribeiro, lá de São Miguel dos Campos, é isso mesmo? Ela tem uma pergunta para a gente aqui, vamos ver qual é a pergunta. Vamos ver aqui no nosso telão. A Liliana Ribeiro de São Miguel dos Campos, ela pergunta o seguinte: doutora, a partir de quais sintomas devo levar a criança na emergência? No caso que a gente não tem como saber se é vírus sincicial respiratório, né? Então, são suspeitas que se fazem, suspeita clínica que se faz a partir do quadro clínico. Então, nessa doença, especificamente, a criança tem muita dificuldade de respirar. Então, se ela começa já com alguma dificuldade para respirar, com batimento de asa do nariz, que a criança, na intenção de puxar o ar, a asa do nariz fica batendo, como a gente chama, batimento de asa do nariz. É um sinal de gravidade. Ela começa a puxar aqui, a entrar a costelinha ali no local, no pulmão, né? Então, é preciso também, ou a costela, ou aqui em cima, nessa região aqui, puxa, entra aqui, no momento que a criança procura aspirar o ar.
Então, esse é um sinal já de gravidade. Mas uma criança que persiste por febre por 3 dias, é importante que ela seja levada a um atendimento para investigar se é vírus sincicial respiratório, se é Covid, se é outro, uma influenza, por exemplo, que a gente já está vendo casos de influenza no nosso meio, inclusive com internação de criança. Então, aí persistiu 3 dias, ou antes disso, começou a ter essas dificuldades respiratórias, procurar o atendimento. Muito bem, perfeito. Informações importantes. Vamos lá trazer a outra segunda pergunta de hoje. Quem faz para a doutora Luciana Pacheco é a Daiane Cruz, lá do Eustáquio Gomes. Ela pergunta o seguinte: doutora, minha filha tem 1 ano e 2 meses e está com todas as vacinas em dia. Preciso deixar na creche para poder trabalhar. Que cuidados a mais posso ter para evitar que ela fique doente? É uma boa pergunta e uma pergunta difícil, cuja resposta muitas vezes ela é difícil de ser executada, pelas dificuldades que a gente tem, às vezes de não ter com quem deixar a criança e tal. Então, vacinar, você já fez aí 80% da sua parte, né, 90%, mas uma coisa que a gente sempre orienta, Wilson, e aí vale para todo mundo, é que não leve ou não vá trabalhar ou leve sua criança doente, com sintomas gripais para a escola, para creche, para o local de brincar, né? Se ela mora num prédio e tem aquela parte embaixo para brincar, mas ela está com sintomas gripais, não leve, porque pode ser uma forma de contaminação, de transmissão. Essas doenças de transmissão respiratória, como a gente fala, elas são transmitidas pela fala, pelo espirrar, pelo tossir, pelo contato da criança com o brinquedo, porque na creche é comum que elas coloquem brinquedo na boca, né? E aí uma outra criança aquele brinquedo não é higienizado entre uma outra criança, ela pega, coloca na boca e já pode se contaminar. Então, criança doente, criança com sintomas gripais, deve ficar em casa. E aí a mãe pode procurar um local de atendimento, pedir um atestado, mas assim, o máximo que a gente orienta, é que o máximo a mãe não leve a sua criança doente para fora, né, para circular entre outros, porque pode ser uma forma de contaminação. E se ela souber, no caso dela, que está a Daiana, né, que está com a criança toda vacinada, mas se ela souber que tem alguma criança doente na salinha dela, na creche, ela procure orientar, né, as outras mães para que não leve, ou falar com o professor para orientar essa mãe que não leve a criança doente, porque essa é a forma mais fácil de evitar a transmissão. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. É muito importante tê-la aqui conosco para que a gente possa trazer essas informações e prestação de serviço, tá? Uma boa semana, sucesso, com muita saúde e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, boa semana para todos. Uma boa tarde também, doutora Luciana Pacheco aqui conosco, né? Muito bem.